começando mais um programa Consumo em Pauta. E hoje o nosso convidado é Columbano Feijó, advogado especializado em direito de saúde suplementar e sócio da Falcon, Gail, Feijó e Isluiusas, advogado. Ele me corrige depois, essa palavra, esse nome é bem complicado. E a gente vai falar sobre o rol de procedimento da ANS. O STJ está discutindo se esta lista de procedimentos deve ser taxativa ou exemplificativa. O objetivo desse julgamento é estabelecer definitivamente se as operadoras de planos de saúde são obrigadas a cobrir procedimentos que não estão no rol da ANS. Isso porque, nas últimas 2 décadas, o Judiciário vem entendendo que o rol é exemplificativo, devendo ser usado como referência mínima para a cobertura ou reembolso de procedimentos de saúde. Os planos de saúde defendem que o rol deve ser taxativo, ou seja, só haverá cobertura para os procedimentos listados pela ANS. Então, vamos entender tudo isso e como que isso impacta nós, consumidores de planos de saúde. E a gente já está aqui com o doutor Feijó, e eu quero te agradecer, doutor Feijó, pela presença, pela sua participação nesse programa. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Ângela, uma satisfação imensa estar aqui com você hoje. E não errou o nome, Falcon, Gail, Feijó, Isluiusas mesmo, é um pouco diferente, Okay. Mas você acertou. Ok. Vamos começar, então, explicando o que é o rol de procedimentos da ANS. A gente ainda sabe que muita gente não entende o que é isso, né? Vamos dar esse detalhe para ele, o que é esse rol de procedimentos? Vamos lá. A ANS é uma agência que serve para fiscalizar as relações existentes entre os planos de saúde e os consumidores, né? A lei de planos de saúde, que é a lei 9656, uma lei federal, se aplica em todo o país, ela tem lá no artigo 10 e no artigo 12 a função da ANS de fiscalizar. Utilizando-se dessa função fiscalizatória da ANS, a ANS, em determinado momento, edita o rol de procedimentos, o famoso ANS. E surge uma discussão tremenda, porque os planos de saúde, constatando que a existência desse rol, eles começam a utilizar esse rol como um subterfúgio para passarem a negar procedimentos aos consumidores, usando como justificativa que, se determinado procedimento não estiver no rol da ANS, a gente não tem obrigação de cobrir esse determinado procedimento que lá não está. Por sua vez, os consumidores passaram a judicializar determinadas questões quando se depararam com essas negativas. Como você muito bem disse, o entendimento jurisprudencial hoje em dia, né, construído há 20 anos, já há mais de 20 anos, é de que esse rol de procedimentos e eventos da ANS seria um rol exemplificativo, serviria apenas como um exemplo, e não para restringir acesso dos consumidores a esses tratamentos. E por isso, dessa linha de que o rol é exemplificativo, e os planos de saúde, por sua vez, tentando lutar no judiciário, dizendo que o rol é taxativo. Só o que está no rol tem que ser coberto, e a gente não tem obrigação nenhuma mais de cobrir o que não está lá. Agora, esse rol de procedimentos, se eu não me engano, ele é atualizado a cada 2 anos, né, pela ANS, e no último, né, que foi a última atualização, que foi em 2021, me parece que houve que a ANS optou ou colocou alguma coisa que seria taxativo, e foi aí que começou todo esse imbróglio que acabou chegando no judiciário. Na verdade, Ângela, essa discussão já é travada no judiciário desde que surgiu o rol da ANS, então já existe há 20 anos essa discussão. O que está acontecendo agora é uma reabertura dessa discussão no Superior Tribunal de Justiça, com uma possível alteração de entendimento, né? Mudando esse entendimento de que era exemplificativo para o taxativo. A ANS, nesse meio tempo, ela edita uma resolução
e diz que o rol de procedimentos da ANS tem caráter taxativo, o que, mais uma vez, deve ser considerado um abuso, porque não é a ANS quem deve dizer se o rol dela é taxativo ou não, ela tem função de fiscalizar, ela não tem poderes para isso. E aqui Quem caberia diz se é taxativo ou não é a lei. e a lei diz que ele é exemplificativo? A lei não diz que ele é exemplificativo, mas também não diz que ele é taxativo. Acontece que, por se tratar de uma relação de consumo, a parte mais fraca tem que ter um respaldo maior por parte do judiciário. A parte, porque veja, hoje o rol da ANS, e isso não sou eu que estou dizendo, está lá no rol e foi muito bem observado por uma ministra do Superior Tribunal de Justiça chamada Nancy Andrighi. A ministra disse, existem mais de 13 mil procedimentos hoje no rol da ANS. O Código de Defesa do Consumidor, ele privilegia a informação clara, precisa e específica. Que consumidor, no momento de fazer a contratação do plano de saúde, faz a leitura desses 13 mil procedimentos e mais, detecta qual não está lá, porque a gente está falando de procedimentos médicos. E com exceção daqueles que são ligados à área da saúde, os nomes científicos, eles são muito difíceis de se compreender, né? Então, o consumidor, ele fica de mãos atadas, ele precisa ter um maior respaldo, uma maior proteção por parte do Poder Judiciário, né? Tá. E aí, para o consumidor, então, é claro, é melhor que ele seja exemplificativo, certo? Mas para onde está caminhando esse julgamento? Hoje esse julgamento está empatado, né, com o voto do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que diz que deveria ser taxativo, porque, embora haja toda essa necessidade de proteção do consumidor, também há que se considerar a questão da previsibilidade de custos dos planos de saúde, para que os planos de saúde não tenham a atividade inviabilizada por questões econômicas. Por outro lado, a ministra Nancy, a gente mencionou agora, ela diz, saúde não tem preço. Se o plano de saúde ele se propõe a atuar dentro desse mercado, ele tem que estar lá com o preço social dele. A função do plano de saúde é estar lá no momento que o consumidor, que não quer usar o plano de saúde, ninguém quer usar o plano de saúde, ninguém quer ficar doente, mas no momento que estiver doente, quer ter essa proteção, porque contrata acreditando que essa proteção existe. Isso é boa fé. Então, exemplificativo. A gente está num empate que deixa a comunidade bastante assustada, porque essa alteração de entendimento pode trazer uma limitação muito grande nos atendimentos dos consumidores, né? E quanto deve ter uma decisão final do STJ com relação a essa discussão vai longe. Essa discussão vai longe. Porque esse julgamento, embora ele não seja um julgamento em caráter repetitivo é uma sistemática de julgamento do Superior Tribunal de Justiça que vincula todos os tribunais que estão abaixo do Superior Tribunal de Justiça a julgarem da mesma forma. Esse julgamento, ele não tem caráter repetitivo, mas ele é um precedente muito importante, né? Porque ele trata de casos gravíssimos, câncer, esclerose, autismo, obesidade, tantas outras doenças que podem ter um tratamento que não esteja previsto no rol da ANS. Em vista da complexidade desse caso, tem a participação de diversos entes, né, públicos e privados. Então, foram ouvidas sociedades médicas, foram ouvidos algumas entidades consumeristas, foi ouvido o Ministério Público, e agora está no momento da votação dos ministros. E cada voto, Angela, durante esse julgamento, eles são de uma profundidade que dá até gosto de assistir a defesa de cada uma das linhas que vai seguir esses ministros, né? Lógico, a minha posição enquanto advogado de consumidores, né, ela é sempre no sentido de que
O plano de saúde ele é obrigado a fornecer todos os meios para reabilitação e cura do paciente, porque ele se comprometeu e se sujeitou e quis exercer essa função, que é uma função social, e ele tem que cumprir com isso por uma questão de boa-fé. Mas até o julgamento que vai contra essa linha, ele é bastante respaldado, né, com estudos e tudo mais. Então a gente não tem uma previsão de término. Não, pode demorar ainda anos, é isso, ou meses? Eu acho que até o final desse ano Até o deve final ter a desse ano. conclusão. Tá. Tá, agora você falou que um dos juízes disse que a viabilidade econômica dos planos econômicos. E quando que a gente fala da viabilidade econômica do consumidor? Porque ele também pode sofrer, se entrar como taxativo, né? Ele também vai ter problemas econômicos, porque ou o plano pode subir muito de preço para cobrir aquilo que ele precisa, ou ele vai ter que encontrar formas de fazer isso, e talvez isso para fazer aquele tratamento, e daí ele vai ter que recorrer ao SUS, que, por sinal, é mantido com os impostos nossos, né? Ou seja, a viabilidade econômica do consumidor fica onde nessa discussão? Pois é, o Não consumidor é a fica? parte mais fraca, né? E É, saúde não tem preço. concordo. Agora, se ele for julgado, se o STJ realmente julgar ele como taxativo, essas decisões todas do judiciário que já vem ocorrendo aí, acho que há 15 anos, 20 anos, vão cair por terra e aí o consumidor não vai mais poder recorrer à justiça ou ele ainda terá alguma brecha, em caso de uma Durante negativa de cobertura? durante esse julgamento, Angela, está nascendo uma taxatividade um pouco mais flexível, tá? Nossa, como é, Justamente o que é porque isso? Hã? tem uns termos, né? Mas eu vou te Hã? explicar direitinho. Essa taxatividade flexível, ela é o seguinte: se determinado procedimento não estiver no rol da ANS e o plano de saúde negar porque ele não está no rol da ANS, o juiz ele tem que verificar, quando ele for julgar essa determinada causa, ele tem que verificar se tem um outro procedimento similar, com comprovação Hum. científica, eficácia plena, e que o consumidor não tenha sido submetido a ele, e que o consumidor tenha indicação médica, enquadramento do quadro clínico, para se submeter a esse tratamento. Se não tiver tratamento, a área da saúde vai ser obrigado a fazer a cobertura do procedimento que não está no rol da ANS. Na verdade, e isso foi até um fator um ponto de indagação da ministra Nancy, que é quem defende a exemplificatividade do rol, de que, ora, mas então não vai mudar nada? Se vai mudar, se não vai mudar nada, por que a gente está mudando o nome, né, de Uhum. exemplificativo para taxativo? E ficou um silêncio no ar, Ah, um é? silêncio ensurdecedor. Hã? Porque qual que é a maior implicação de se mudar o nome de exemplificativo para taxativo? Cada juiz tem 40 mil processos para julgar na sua respectiva vara. Muitos desses processos, eles têm que ser julgados um pouco mais rapidamente, e muitas vezes acaba acontecendo um não enfrentamento de determinado ponto. A preocupação da ministra, quando ela faz esse questionamento, é se um desses casos que envolvem saúde não forem julgados com a complexidade, com a atenção e com o enfrentamento que ele demanda, e for utilizado só o termo não está no rol da ANS, não tem que haver cobertura, o consumidor vai ser prejudicado. Tá, Então, com certeza. é É grave muito mudar o nome. grave isso. É muito grave. Então, que não se mude o nome. Mantenha-se, então, que a obrigação de cobertura daqueles procedimentos que não estão no rol da ANS mediante indicação médica, mas que o plano de saúde tenha oportunidade de defesa, como de fato tem hoje em dia, de se pedir uma perícia para saber se esse procedimento é de fato mais adequado ou se há algum tipo de abuso por parte Tá. do consumidor, abuso por parte do médico, porque há indícios de que houve algumas fraudes por parte de alguns entes X, Y, Z que passavam determinados tratamentos que o consumidor nem sempre precisava.
ou passavam determinados tratamentos que o consumidor poderia ter tido acesso a um que fosse mais em conta e que até tivesse mais eficácia. Dando essa oportunidade de defesa do plano de saúde, ele não fica submisso a uma discricionariedade de um tratamento que ultrapasse valores, que chegue a valores exorbitantes e que muitas vezes não seja o tratamento mais indicado para o consumidor. Ele pode se defender, pode provar, e o consumidor que tentar esse tratamento que foi prescrito equivocadamente para ele, ou por alguma vantagem que seja, o consumidor vai responder por isso. E é nada mais justo do que isso, do que ele responda. Agora, porque houve algum determinado abuso em determinado momento, colocar todos os consumidores dentro do mesmo cesto, aí você está causando um prejuízo social. Então, vamos continuar falando sobre isso, dando mais informações aqui para o nosso ouvinte, para o nosso leitor, sobre todo esse processo. Aliás, tem uma outra lei aí sendo votada também, né, que também pode trazer Sim. problemas para o consumidor. Depois eu queria conversar um pouquinho também com você sobre ela. Mas a gente vai dar uma paradinha agora, doutor Feijó, e a gente volta já com o programa Consumo em Pauta, falando mais sobre esse rol de procedimentos e outras questões aí com relações a planos de saúde do consumidor. Até já! É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Olá, voltamos com o programa Consumo em Pauta e estamos conversando hoje com o Dr. Columbano Feijó. Aqui só tem nome difícil hoje, tá? Só nome difícil. Só nome difícil. Ele é advogado especializado em direito de saúde suplementar e a gente já falou no bloco passado, a gente conversou bastante no bloco passado sobre esse rol de procedimento, que está em uma discussão no STJ, se ele deve ser taxativo ou se ele deve ser exemplificativo, né? Hoje, a gente está, nós consumidores de plano de saúde, temos aí a justiça judiciária do nosso lado, caso alguma empresa de plano de saúde decida não cobrir algum pedido médico algum tratamento médico que a gente teria direito. Mas, doutor, no bloco passado você estava falando que pode ter uma certa flexibilidade, mas aí colocou-se o consumidor também, que poderá responder caso tenha alguma situação assim muito absurda. Agora, com exceção eu acredito que de muito poucos, a maior parte dos consumidores de saúde, de planos de saúde, de tratamento médico, ele não sabe o que o médico está pedindo, né? Como ele pode ser responsabilizado, talvez, por um tratamento assim super mirabolante, se ele não sabe se aquilo realmente, ou se existem outras possibilidades, e, por um outro lado, ele confia no médico, né? Mesmo que não seja aquele médico que acompanha ele há muito tempo, ele tem uma relação de confiança com o médico e ele acredita naquilo que o médico está dizendo. Isso vai criar uma série de confusões na cabeça dele. Sim, eu concordo com você, a relação do médico com o paciente é uma relação de absoluta confiança, ainda mais se tratando de um caso gravíssimo, né? Como que há risco de vida iminente, doenças extremamente agressivas e etc. Mas existem situações específicas que a gente não está diante de uma doença grave,
Existem casos e isso há pesquisas, inclusive, e durante o julgamento do STJ isso foi pontuado. Houve alguns milhões de reais gastos por planos de saúde em razão de fraudes. Inclusive fraudes de próteses ortopédicas de pessoas que não necessitavam famosíssima, de né? próteses. Da prótese é Exato, famosíssima. não precisavam das próteses ortopédicas. A pessoa não era nem amputada e estava lá fazendo pedido. O que o plano de saúde vai ter à sua disposição é a possibilidade, mas veja, isso ele sempre teve à disposição. O que fica mais claro que está à disposição do plano de saúde é a possibilidade do plano de saúde investigar esse tipo de situação, pedindo uma perícia judicial desse paciente e etc. E, uma vez constatado que houve o gasto do plano de saúde por um determinado procedimento, um determinado material que não era necessário, ele pode sim responsabilizar as pessoas diretamente envolvidas nesse tipo de pleito que a gente considera como pleitos abusivos, né? Se o médico prescrever um pleito abusivo como esse, o médico vai ter responsabilidade civil, sim, sobre essas prescrições. E assim como todas as demais pessoas envolvidas. Agora, se for um caso de uma doença extrema, vamos lá, um câncer muito agressivo que necessita de uma determinada droga, XYZ, e o médico prescreve, né? O paciente, quando ele entra na justiça para pedir aquele determinado procedimento, se ele tem uma liminar, isso são nos tempos atuais, tá? Se ele tem uma liminar, e essa liminar concede essa medicação, mas depois fica comprovado que essa medicação ela não deveria ser coberta porque não estava no rol da ANS, e existem outras terapêuticas que fariam a mesma função, trariam os mesmos benefícios, ou então essa terapêutica ela não traz eficácia nenhuma, pelo contrário, pode até piorar o quadro clínico e etc. E o plano já gastou esse dinheiro, o plano de saúde ele pode sim pedir no final da ação o valor que ele gastou. E o consumidor ele pode pedir para o médico, dependendo da forma que foi prescrito esse medicamento, se foi uma prescrição abusiva, se foi uma prescrição esdrúxulamente equivocada, ele pode sim. O médico ele tem que ter responsabilidade nas prescrições que ele faz. Agora, então, se ele não fizer isso e ele tiver que pagar, e às vezes são valores assim absurdos que não cabem no bolso de qualquer um, né? Se ele não pagar, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer o processo judicial. Tá, e aí esse processo judicial, ele continua sem dinheiro para pagar. Bom, aí o plano de saúde tem um problema para resolver, né? Mas o mais importante é que a gente não deve partir da premissa de que a maioria dos tratamentos que são prescritos para esses consumidores são tratamentos que são abusivos, indevidos, ou que existem outros tratamentos tão eficazes quanto. Não, a gente tem que partir da boa fé. Você está em sofrimento de uma pessoa com risco de vida, de uma pessoa que precisa de determinado medicamento, como um sopro de esperança para poder continuar vivendo ou resgatar a sua saúde e ter uma vida normal, né? E além dessa discussão no STJ sobre rol de procedimento exemplificativo e taxativo, na Câmara dos Deputados está sendo também discutido um projeto de lei, se eu não me engano é o 7.419, eu acho, que aí juntou mais de 250 projetos de lei e formou uma coisa só. Mas tem um detalhe nesse projeto também que acaba com não reajuste dos planos de saúde para quem tem mais de 60 anos. Ou seja, seria ainda um outro golpe no bolso do consumidor, caso essa lei também seja aprovada e entre em vigor. E como que está isso? Porque a gente tem um Estatuto do Idoso também, né? Isso, de certa forma, teria que modificar também o Estatuto do Idoso, né? Como que está a discussão em cima desse projeto de lei? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem que fazer uma retrospectiva
para 2015, 2016, quando teve um julgamento do Superior Tribunal de Justiça que consolidou a possibilidade dos planos de saúde praticarem os reajustes por mudança de faixa etária, até mesmo depois dos 59 anos de idade. Por quê? O que acontecia antes, Ângela? Até esse julgamento, havia uma corrente no Tribunal de Justiça que, analisando aquelas tabelas de reajuste dos planos de saúde, percebia que quando o consumidor fazia 59 anos de idade, o consumidor sofria um reajuste de 130%, 180% no valor da mensalidade dele. E aí o Tribunal de Justiça dizia, opa, pera lá, como assim? 130%, 150%, 160%, 90% de reajuste é muito alto, e eu considero muito alto. E, inegavelmente, isso gera um desequilíbrio contratual. E o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51.4 e 51.10, diz que são nulas as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em uma situação de vulnerabilidade excessiva e que gerem desequilíbrio contratual. Ponto. Essa discussão subiu para o Superior Tribunal de Justiça e, junto a ela, também havia outros 2 pontos. Dos contratos antigos dos planos de saúde antes do surgimento da ANS, em 2000. Contratos que não previam o índice de reajuste, mas que eram praticados reajustes aleatórios. Veja, não constava no contrato, mas o plano de saúde praticava esses reajustes aleatórios. E outros tipos de contrato que previam os reajustes, mas não previam de maneira percentual. Colocavam siglas, US. US, eles chamam de unidade de saúde, unidade custo médico hospitalar. E isso colocava o consumidor numa situação de extrema vulnerabilidade, porque o consumidor não conseguia fazer a checagem desse reajuste. Ora, se o plano tivesse de boa fé, bastava que o plano de saúde chegasse para o consumidor e falasse assim, na data tal eu vou reajustar o seu plano de saúde em tantos %, no momento da contratação do plano de saúde. Tá bom, estamos esclarecidos, vamos checar se esse cálculo é viável. Nessa situação em que não consta sequer o cálculo, não consta sequer o percentual, ou eles utilizam uma sigla que a gente não sabe nem o que é essa sigla, a gente não consegue sequer checar o cálculo. Veja o quanto é grave isso. E aí, nesse julgamento do Superior Tribunal de Justiça, discutiu-se também se os reajustes posteriores aos 60 anos de idade representariam algum tipo de discriminação ao idoso. E ficou estabelecido nesse julgamento que não se trata de uma discriminação ao idoso, mas uma necessidade de manutenção do equilíbrio contratual também, porque os custos médicos hospitalares, eles sobem, é uma faixa etária que geralmente consome muito mais do sistema de saúde e, portanto, seria, entre aspas, e falando com todas as aspas possíveis, mais justo que as pessoas que têm um pouco mais de idade, que usam mais o serviço, pagassem um pouco mais para ter acesso ao contrato de plano de saúde. Ok. E aí, nesse julgamento, ficou estabelecido que, também, se não constasse no contrato o reajuste, o reajuste praticado seria nulo e o consumidor poderia entrar na justiça e elidir a aplicação desse reajuste. Então, diversas pessoas passaram na justiça e terem descontos e a devolução de alguns valores que pagaram a mais nos últimos 3 anos, com juros e atualização e etc. Os que constavam como siglas também foram considerados nulos de pleno direito porque violaria o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem o direito de ter uma informação clara, precisa, específica a respeito de preço e reajuste faz parte do preço. Então, nulos. Agora, esses que constavam e que aconteciam aos 59 anos de idade foram legitimados, desde que obedecida a Resolução 63 de 2003 da ANS. E a Resolução 63 de 2003 da ANS, ela diz o seguinte, se tiver existe um cálculo em que as 3 últimas aplicações de reajuste não podem ser superiores às 7 primeiras aplicações.
tá? Então, eles forneciam uma tabela de reajustes dos contratos de plano de saúde com 10 faixas etárias. Se você fizer um cálculo cujo percentual acumulado nas 7 primeiras fosse menor do que o percentual acumulado nas 3 últimas, esse percentual acumulado das 3 últimas, ele estaria representando um reajuste abusivo. Esse é o entendimento do tribunal hoje em dia, né? Agora, vem os planos de saúde e querendo visar o lucro a todo custo, sob uma alegação de que teriam que manter o setor de pé, porque estariam deficitários, etc. O que não é verdade, a gente acaba de ver, de assistir uma compra bilionária da Sul América, bilionária, com lucro bilionário da Sul América. A gente assiste a Amil, também com lucro acumulado bilionário, todo o sistema One Health, né? Enfim, é uma busca por manter esse setor de pé, por uma alegação de que ele estaria capenga, que não existe, que a primeira como é que pode estar capenga se está tendo lucro bilionário? E aí eles acabam fazendo força, acabam fazendo pressão no Congresso para que possam aplicar reajustes posteriores aos 60 anos de idade. Mas isso não está barrado só por conta de uma possível violação ao Estatuto do Idoso, mas isso estaria barrado porque os contratos celebrados até a data que entrar em vigor dessa lei, eles não podem sofrer qualquer tipo de impacto dessa lei, caso ela seja aprovada no Congresso, no Senado e seja sancionada pelo presidente da República. Ela não pode gerar efeitos nos contratos pretéritos. Ou seja, e essa é uma grande discussão. Então, ou seja, não impactaria agora quem já tem plano de saúde, sem que fosse entrar num plano de saúde. Mesmo quem fosse entrar, que já tivesse uma determinada idade, que está agora entrando aí, esse seria impactado. Agora, a gente vê também que pode ocorrer, e isso não é nem um pouquinho descartado, de repente o plano cancelar os planos de saúde de quem está próximo dessa idade, e forçar eles a fazerem de novo para que entre dentro de uma nova lei. E aí, como ficaria? Não, aí a gente vai ter que tratar cada caso de uma maneira específica. Por exemplo, os contratos individuais dos planos de saúde são contratos que existe uma venda muito baixa, uma comercialização muito baixa. Mas está lá no artigo 13 da Lei 9656, a Lei de Planos de Saúde, que o plano de saúde ele só pode ser cancelado pelo plano de saúde se houver fraude ou se houver o atraso de 2 mensalidades do plano, desde que o plano notifique o consumidor e o consumidor não faça esse pagamento. Tirando essa hipótese, o plano de saúde não pode cancelar esse contrato. Os planos de saúde empresariais... E aqui vai uma cerejinha do bolo muito importante de um julgado novo do STJ, novo de 2 anos atrás. Existem aquelas famílias, aqueles pequenos grupos familiares que muitas vezes têm aquela empresinha pequena. Não é uma grande montadora de veículos XYZ que tem um poder de barco dos planos de saúde. Não, é uma empresinha pequena lá, que é o pai, a mãe e 2 filhos. Existe um julgado recentíssimo, inclusive de relatoria da ministra Nancy, que é quem está votando pela exemplificatividade do rol da ANS, que diz esses contratos de plano de saúde eles devem sofrer o mesmo regramento dos planos individuais, porque são pessoas hipossuficientes tecnicamente e economicamente. Eles não têm poder de barganha nenhuma. São os por adesão, é isso? Geralmente por adesão? Não, são os por adesão. Tá. Mas de pequeno grupo. 4 vidas, 3 vidas, 5 vidas. É um pequeno grupo. Agora, os planos de saúde empresariais, cujos grupos, grandes montadoras, grandes empresas de telefonia, que têm uma quantidade significativa de funcionários, eles conseguem negociar com os planos. Esses contratos, eles são passíveis, sim, de resilição a partir do seu aniversário. Então, basta que o plano de saúde notifique
a empresa e diga, olha, a gente vai rescindir aqui porque venceu o contrato, você procura uma outra operadora se assim quiser fazer, mas a gente não tem mais interesse de manter contrato com vocês. E o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o plano pode fazer isso. Só que essas empresas têm um poder econômico muito grande e eles conseguem bater na porta de um outro plano de saúde e falar, eu tenho aqui 1.500 vidas, vocês têm interesse? Claro que eles vão ter. Tá. Então vamos negociar. E aí eles negociam. E o nosso tempo está estouradíssimo aqui, mas só para a gente resumir, então, isso, quer dizer, esse projeto de lei que está em discussão, que pode fazer com que os aumentos de planos de saúde passem a vigorar também para quem tem mais de 60 anos, pode deixar o consumidor tranquilo que, se entrasse por aprovado, aquele que já está no plano de saúde não vai sofrer desse reajuste. É isso. Não deve sofrer. Não deve. E se sofrer, vai ter Não que deve. buscar a justiça. Buscar a justiça. Tá. E aí a gente terminou o nosso tempo, infelizmente. Esse papo é tão gostoso, Que pena. sabe? Você sabe que quando saiu a Lei 9.656, eu cheguei a fazer um caderno especial, eu trabalhava num jornal, num grande jornal aí, e eu cheguei a fazer um caderno especial com 110 questões que você, consumidor, deve saber para ter saber os seus direitos na área de saúde agora com a lei. A lei é de 9.656, é de 2006, né? 96, agora eu perdi. Não, é 9.656 de 98. De 98, 9.656 é de 98. Então, imagina, foi em 98 que eu escrevi isso, que eu fiz esse caderno. Isso. E a gente vê que até hoje, né, são assuntos ainda que demandam muita... Demanda. O consumidor precisa de muita informação, a gente não pode parar de falar sobre isso, nunca. Por isso que eu quero te agradecer por ter vindo aqui, por ter falado agora sobre esse rol do procedimento, entre exemplificativa e taxativa, porque aí a gente pode orientar melhor as pessoas. Eu que te agradeço, Ângela, pela oportunidade de estar aqui com você, uma jornalista ímpar, que tem muita história, que entende a Lei 9.656, entende das necessidades dos consumidores e trata com tanto cuidado essa questão da saúde, porque, de fato, a gente precisa estar bastante atento, porque, a depender dos caminhos que forem designados para a gente percorrer, esses caminhos podem se tornar um pouco mais duros, e só com os olhos abertos é que a gente vai conseguir, pelo menos, se resguardar um pouco e ter uma vida um pouco melhor, né? Não viver cheio de problemas provocados por nossos fornecedores, né? Nossos consumidores. É isso mesmo. É muito isso. Doutor Feijó, muito obrigada pela tua presença. Acho que é um assunto que a gente vai voltar a falar na hora que esse julgamento terminar aí, para a gente poder passar mais informação para o cidadão, mas, por enquanto, eu te agradeço muito a sua colaboração aqui, nos passando tanta informação tão valiosas. Obrigado, querida. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta e voltamos na próxima semana. Até lá.